Entre 1939 e 1945, o mundo mergulhou em um conflito sem precedentes. Mais de 70 milhões de mortos, campos de concentração, bombardeios, genocídios e armas nucleares. Essa foi a Segunda Guerra Mundial. Mas como ela começou? Quem estava envolvido e como ela terminou? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer a história da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, nós precisamos retomar ao fim da Primeira, quando a Primeira Guerra Mundial acabou. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, para formalizar o fim, aconteceu o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz que oficialmente encerrou a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado foi assinado em 28 de junho de 1919, no Palácio de Versalhes, em Paris. O tratado impôs condições severas à Alemanha, como a responsabilidade pela guerra. A Alemanha foi responsabilizada pelo início da Primeira Guerra Mundial e foi obrigada a pagar reparações às nações aliadas. A Alemanha também teve perdas territoriais. A Alemanha perdeu territórios em diversos locais da Europa, incluindo a região de Alsácia-Lorena, que foi devolvida à França, e a Pomerânia Ocidental, que foi entregue à Polônia. A Alemanha também sofreu com desarmamento. O exército alemão foi limitado a 100 mil homens. A marinha foi reduzida a 15 mil e a fabricação de armas e equipamentos de guerra foi restrita. A Alemanha também sofreu reparações financeiras. A Alemanha foi obrigada a pagar uma quantia substancial em reparações às nações aliadas, o que causou uma grave crise econômica no país. A Alemanha também sofreu desmilitarização. A área da Renânia, na Alemanha, foi desmilitarizada. O Tratado de Versalhes também incluía uma cláusula de culpa pela guerra. O tratado incluía uma cláusula que afirmava que a Alemanha e seus aliados eram os responsáveis pelo início da guerra. O tratado também estabeleceu a Liga das Nações, um órgão internacional criado para prevenir futuros conflitos. A Alemanha também teve perdas ultramarinas. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, que foram divididas entre as potências aliadas. As condições impostas para a Alemanha foram consideradas muito duras por muitos historiadores, e o tratado contribuiu para o surgimento de tensões e um sentimento de vergonha e desprezo na Alemanha. Todos esses fatores, todos esses tratados impostos foram importantes no contexto da Segunda Guerra Mundial, pois fizeram a Alemanha sentir ódio e uma vontade de revanche. Para falarmos sobre os primeiros passos rumo à Segunda Guerra Mundial, precisamos falar sobre uma pessoa. Aquela pessoa que seria responsável pelas maiores atrocidades e seria considerada uma das pessoas mais odiadas da história. Estou falando sobre Adolf Hitler. Adolf nasceu no dia 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, na época região da Áustria-Hungria, onde hoje em dia é apenas Áustria. Adolf era filho de Alois Hitler, funcionário da alfândega, rígido, autoritário e muitas vezes violento, e de Clara Hitler, mãe carinhosa e protetora. Clara teve uma grande influência emocional sobre Adolf. Adolf foi o quarto de 6 filhos, mas apenas ele e sua irmã mais nova, Paula, sobreviveram até a idade adulta.
Adolf teve uma infância instável, com mudanças frequentes de cidade devido ao trabalho do pai. Desde então, mostrou-se inteligente, mas rebelde. Teve dificuldades com a autoridade e era indisciplinado na escola. Seu relacionamento com o pai era bem conflituoso. O pai queria que o filho seguisse uma carreira burocrática, mas Adolf sonhava em ser artista. Hitler foi criado nominalmente como católico, embora tenha se afastado da religião na juventude. Hitler era apaixonado por desenho e pintura. Desejava estudar na Academia de Belas Artes de Viena. Após a morte do pai em 1903 e da mãe em 1907, mudou-se para Viena com o objetivo de ingressar na academia. Porém, foi rejeitado 2 vezes, o que foi um duro golpe para seu ego e autoestima. A morte da mãe foi profundamente traumática para ele. Hitler tinha grande afeição por Clara e sua perda causou grande sofrimento emocional. A vida em Viena foi marcada por pobreza, instabilidade e possivelmente o início de seu contato com ideias nacionalistas e antissemitas, muito presentes na cidade naquela época. Ele foi exposto a ideias antissemitas extremas em jornais, panfletos e discursos políticos, como os do prefeito de Viena, Karl Lueger, que era abertamente antissemita. Podemos dizer que foi no meio dessas ideias extremas que Hitler desenvolveu um ódio por judeus. Naquela época, os judeus eram frequentemente acusados de controlar os bancos, a imprensa e de serem estrangeiros, mesmo quando eram cidadãos austríacos ou alemães. Alguns biógrafos acreditam que Adolf começou a projetar sua frustração de não ter conseguido seus sonhos, principalmente como artista, sobre os judeus, que ele via como bem-sucedidos nas áreas que ele queria dominar, como arte e cultura. Os anos vivendo na pobreza podem ter aprofundado seu ressentimento. Hitler acreditava em uma hierarquia racial, onde a raça ariana ou alemã era superior e os judeus eram vistos como uma ameaça biológica à pureza do povo alemão. Hitler via os judeus como os inimigos internos da Alemanha, um grupo que, segundo ele, minava a unidade nacional, espalhava o comunismo e dominava as finanças. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Hitler, como muitos outros, sentiu-se traído. Dentro desse sentimento de traição surgiu o mito da punhalada pelas costas, que culpava judeus e comunistas pela rendição da Alemanha. Hitler adotou e propagou essa teoria como fundamento da sua política antissemita. Ou seja, em resumo, Hitler odiava os judeus por uma combinação de antissemitismo cultural que já existia na Europa, frustrações pessoais e ressentimento, nacionalismo extremo e racismo, teorias da conspiração sobre a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e uma visão paranoica de que os judeus estavam dominando e corrompendo a sociedade. Esse ódio foi sistematicamente transformado em política de Estado, resultando mais no futuro no que seria o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Agora que conseguimos explicar quem foi Adolf Hitler, antes de dominar a Alemanha, Adolf Hitler era apenas um jovem austríaco pobre, rejeitado pela Escola de Arte de Viena. Lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado raso. Após a guerra, encontrou uma Alemanha humilhada, arrasada economicamente e cheia de ressentimento. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu territórios, pagou pesadas indenizações e mergulhou em uma hiperinflação devastadora. A população vivia no desespero. Nesse cenário, Hitler entrou para o Partido dos Trabalhadores Alemães, que logo se tornaria o Partido Nazista.
Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. Após o incêndio conhecido como Incêndio do Reichstag, ele instaurou leis de exceção, eliminou liberdades civis e construiu um regime totalitário. A estrutura do governo nazista incluía uma polícia secreta que caçava opositores, conhecida como Gestapo, a SS, tropa de elite fanática responsáveis por campos de concentração, e a juventude hitlerista que doutrinava crianças e adolescentes. Com propaganda massiva, reativação da economia e apoio de elites industriais, Hitler conquistou o apoio popular e consolidou o Terceiro Reich, que seria a Alemanha nazista. Enquanto isso, potências como o Reino Unido e França adotaram a chamada política de apaziguamento. Permitiram que Hitler ocupasse a Renânia e tomasse parte da Tchecoslováquia. Hitler também estreitou laços com Mussolini, líder da Itália fascista. Apoiou Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola e, surpreendendo o mundo, firmou com Stalin o Pacto Ribbentrop-Molotov, dividindo a Polônia entre Alemanha e União Soviética. Vamos agora para dentro da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, as principais forças opostas foram as potências do eixo, formadas por Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, principalmente Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Tropas avançam com rapidez, usando a tática de Blitzkrieg, conhecida como a Guerra Relâmpago. Em poucos dias, o exército polonês é esmagado. A União Soviética invade pelo leste, conforme o pacto assinado com Hitler. Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha, mas nos meses seguintes pouco acontece. Esse período ficou conhecido como Guerra de Mentira. Em maio de 1940, Hitler lança a ofensiva contra o oeste. Bélgica, Holanda e Luxemburgo caem rapidamente. A França é derrotada em apenas 6 semanas. Paris é ocupada. O governo de Vichy, colaboracionista, é estabelecido no sul do país. Com a França vencida, Hitler tenta subjugar o Reino Unido. A Luftwaffe, conhecida como a Força Aérea Alemã, inicia a Batalha da Inglaterra. Londres é bombardeada, mas a RAF, Força Aérea da Grã-Bretanha, resiste bravamente. Essa foi a primeira derrota significativa de Hitler. Em junho de 1941, Hitler trai Stalin e invade a União Soviética. Essa é a maior operação militar da história. Milhares morrem no avanço alemão, mas o inverno, a resistência russa e a extensão do território barram os nazistas. A Batalha de Stalingrado será o ponto de virada. No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram na guerra. Dias depois, Hitler declara guerra aos americanos. Agora, o conflito é realmente mundial. Em 1943, os soviéticos vencem Stalingrado. No norte da África, os aliados Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética e a China, conhecido como os Quatro Grandes, derrotam o exército de Rommel. Em junho de 1944, os aliados desembarcam na Normandia. Esse é o dia D. A Europa começa a ser libertada. Vamos falar agora sobre um dos momentos mais duros e imorais da história. Estou falando sobre o Holocausto. Durante a guerra, os nazistas colocam em prática o extermínio em massa de judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e outros grupos.
Segundo estudos, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração, como Auschwitz e Treblinka. Os países ocupados, movimentos de resistência, sabotam trens, fornecem inteligência aos aliados e atacam tropas nazistas. Destaque para a resistência francesa, os partisans soviéticos e guerrilheiros na Iugoslávia e Polônia. Milhões de mulheres participaram do esforço de guerra, trabalharam em fábricas, hospitais e até no fronte. Na União Soviética, aviadoras como as Bruxas da Noite realizavam bombardeios noturnos. A guerra impulsionou muitas inovações tecnológicas que mais para frente seriam importantes no nosso dia a dia, como radares, aviões a jato, foguetes V-12 e a quebra do código Enigma por Alan Turing. A espionagem também foi decisiva para vitórias estratégicas. Durante a guerra, infelizmente, cidades inteiras com civis inocentes foram destruídas por bombardeios. Dresden, Hamburgo e Tóquio sofreram ataques devastadores. A linha entre alvos militares e civis foi muitas vezes ignorada. No final de abril de 1945, a Alemanha nazista estava à beira da derrota. Tropas soviéticas já haviam cercado Berlim e o colapso total do Terceiro Reich era iminente. Adolf Hitler estava isolado no Führerbunker, seu bunker subterrâneo sob a chancelaria do Reich, e recusava-se a fugir da cidade. No dia 29 de abril de 1945, Hitler se casou com sua companheira de longa data, Eva Braun, em uma cerimônia simples no bunker. Pouco depois, ele ditou seu testamento político, culpando os judeus e os militares pela derrota da Alemanha. Em 30 de abril de 1945, volta das 15h30, Hitler e Eva Braun cometeram suicídio em seus aposentos privados no bunker. Os corpos foram rapidamente levados para o jardim da chancelaria, onde foram queimados com gasolina, como Hitler havia ordenado, para evitar que fossem capturados pelos soviéticos. Quando os soviéticos tomaram o bunker, encontraram restos carbonizados que foram analisados em segredo. Por anos, a União Soviética ocultou informações sobre a morte de Hitler, alimentando teorias conspiratórias de que ele teria fugido. Documentos, testemunhos de pessoas que estavam no bunker e exames forenses soviéticos confirmaram a morte. No ano 2000, testes de DNA feitos em restos atribuídos a Hitler reforçaram a versão oficial. Embora alguns pedaços de crânio analisados mais tarde tenham gerado dúvidas por não baterem com o DNA conhecido dele, o que reacendeu teorias da conspiração. Falando em teorias da conspiração, algumas teorias dizem que Hitler fugiu para a América do Sul, especialmente para a Argentina ou para o Brasil. As teorias também dizem que ele viveu anos escondido com uma identidade falsa e foi protegido por simpatizantes nazistas ou por agentes internacionais. Porém, apesar disso, nenhuma evidência concreta sustenta essas alegações. Com tudo isso, a maior parte dos historiadores concordam que Hitler morreu em 30 de abril de 1945, no bunker em Berlim. Sua morte marcou simbolicamente o fim do Terceiro Reich, que se rendeu formalmente poucos dias depois, em 8 de maio de 1945. O Japão resiste até o fim. Porém, para forçar essa rendição e ao mesmo tempo demonstrar seu poder militar ao mundo, especialmente à União Soviética, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas. Uma sobre a cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto.
Essa bomba chegou à temperatura no epicentro de mais de 1 milhão de graus Celsius. Cerca de 70 mil pessoas foram mortas instantaneamente. Até o fim de 1945, cerca de 140 mil pessoas morreram oficialmente. A cidade foi praticamente aniquilada. E outra bomba sobre Nagasaki, em 9 de agosto. Cerca de 40 mil pessoas morreram imediatamente. Até o fim de 1945, cerca de 70 mil pessoas morreram oficialmente. Em 15 de agosto, o Japão se rende. E no dia 2 de setembro de 1945, a rendição foi formalmente assinada. A guerra finalmente termina. Ainda sobre esse episódio das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, muitos historiadores e estudiosos argumentam que o Japão já estava perto de se render e que os ataques foram totalmente desnecessários. O uso de armas nucleares contra civis é considerado por alguns como um crime de guerra. Esse acontecimento iniciou uma era de medo nuclear que dura até hoje. Além das mortes, a radiação das bombas provocaram problemas ao longo prazo. Muitas pessoas que vivem perto das regiões desenvolveram câncer, deformações genéticas e doenças crônicas durante décadas. Os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, enfrentaram não só problemas de saúde, mas também estigma social no Japão. Outras potências começaram a desenvolver armas nucleares e uma nova tensão começou a surgir. Estava chegando a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria vamos deixar para um próximo vídeo. Bem, a Segunda Guerra Mundial destruiu países, exterminou povos e mudou o rumo da história. Com o fim da guerra, nasceram as Nações Unidas, os direitos humanos e um novo equilíbrio de poder. Em um julgamento ocorrido em Nuremberg, líderes nazistas foram responsabilizados por crimes de guerra e contra a humanidade. Também houve julgamentos de oficiais japoneses no Tribunal de Tóquio. Além dos principais, houve centenas de julgamentos em vários países. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você conhecia a história da Segunda Guerra Mundial? Você sabia sobre todos esses acontecimentos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial? E você sabia que a Segunda Guerra Mundial pode ser sim considerada um dos maiores conflitos da história da humanidade? Bem, mas se você gostou do vídeo, eu quero pedir com muito carinho para você deixar o gostei, porque mano, olha o trabalhão que deu esse vídeo. Esse vídeo eu tive que pesquisar muita coisa, tive que editar, tive que roteirizar, tive que gravar esse vídeo. Então você está vendo o tanto de trabalho que deu esse vídeo. Então por favor, se você gostou do vídeo, se você aí, né, se esse vídeo ajudou você a compreender um pouco mais sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, eu quero pedir por favor para que você já deixe seu gostei, que é muito importante, né, que você compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai ficar bem curiosa em conhecer a história da Segunda Guerra Mundial. Quero pedir também para que, caso você não seja inscrito no meu canal, que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, que eu tenho certeza que vão sair muitos mais vídeos aqui que você pode gostar. Antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Aqui nesse vídeo nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Que tal você conhecer um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial? Então nesse vídeo aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a história da Primeira Guerra Mundial. E nesse vídeo aqui embaixo você vai conhecer um pouco mais sobre a Coreia do Norte. Esse país que também é muito polêmico e tem uma história bem curiosa sobre como ele se formou e sobre como ele se separou da Coreia do Sul. Para você que gosta de história, tenho certeza que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e